Negócios com o governo sem ter capital. Como que você faz negócios com o governo sem você ter capital? Dá para fazer isso? Como que você faz isso? E a ideia dessa aula de hoje é justamente te mostrar os prós, não só quais são as maneiras, mas os prós e contras de cada uma delas. Tem várias maneiras de você viver de vendas ao governo e a ideia aqui é tentar mostrar para vocês como que você faz isso e principalmente se você consegue começar sem dinheiro e qual é o pró e contra disso. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês, galera, isso aqui, muita gente acha que é um problema você não ter dinheiro, mas não, eu vou aqui tentar trazer para vocês um atalho, uma maneira de você vender para o governo sem precisar de capital. Mas vamos lá. Muita gente quando pensa em licitações, ou dispensas de licitações, negócios públicos de modo geral, o cara ele acha o seguinte, primeira coisa que ele vê é aquele cara que vem diretamente para o governo. Esse cara é o que está diretamente fazendo a venda. Mas não basta, não existe só ele. Você não precisa só ganhar dinheiro dessa maneira. Existem mais duas maneiras de você ganhar dinheiro vendendo ao governo. Uma delas é sendo um consultor, assim como a Magna também é, uma empresa de consultoria. Então eu ajudo empresas que querem vender para o governo. Então tem uma empresa que entra em contato comigo e fala, pô, Sérgio, eu quero vender para o governo, mas eu não sei participar dessa licitação, eu nunca participei. Ou então, você não consegue fazer uma parceria, né, fechar um plano mensal para a gente poder participar. Enfim, eu fui desclassificado em uma licitação. Tudo isso são serviços que a Magna presta e que a gente não precisa, para prestar esse serviço, não precisa de muito capital. É basicamente o conhecimento. Você não precisa de dinheiro, muito dinheiro para isso. É basicamente você ter o conhecimento e fazer, beleza? E a outra, então a segunda opção é você sendo um analista. O analista, ele é um cara que trabalha dentro de uma empresa. Então, por exemplo, você quer vender para o governo, você não tem dinheiro, mas você sabe vender. Como é que você faz? Você procura uma empresa que licita e você tenta trabalhar nela. Existem várias, tá? Inclusive, a gente para quem viu, a gente publicou um vídeo no Reels aqui do Instagram, um vídeo com um curso que nós fomos dar em Company. Toda aquela galera com certificado ali, e tinha outras pessoas que não estavam lá presentes, que faz parte da equipe de licitação daquela empresa. Claro, a empresa, eles não fazem necessariamente só licitação, mas ali, principalmente depois do curso, né, todos estão aptos a participar de um processo de uma licitação, de participar de um processo licitatório, um processo de compra de modo geral, seja uma dispensa, um pregão presencial, um pregão eletrônico. Então, tem muitas empresas que eles resolvem não terceirizar o departamento de licitações, eles não querem contratar a Magna, trazendo para a nossa realidade. Ele quer o quê? Ele quer deixar um funcionário dentro da empresa que esteja apto. E você que talvez está aprendendo um pouco mais sobre esse mercado, tem um conhecimento, pode procurar emprego nessa área. Você começa a exercer, viver do conhecimento que você tem em licitação sem investir dinheiro. Então, essas são as três maneiras, basicamente, que você tem de ganhar dinheiro com licitações. Tem mais, mas eu vou focar nessas três, que é você vender diretamente com a sua empresa, você compra produto e vende, mas essa você precisa de um pouco de capital. Você tem o consultor, que é aquele cara que abre uma empresa para assessorar outras empresas, e você tem um analista, que é aquele cara que trabalha dentro de uma empresa CLT ali, com vários benefícios, enfim, tudo mais, beleza? Então, esses são os pontos. Agora, qual que é o ponto ruim e o ponto bom para cada um deles? O primeiro deles, vamos lá, eu vou falar primeiro do que é mais óbvio para todo mundo, que é o cara que vende diretamente para o governo. Então, imagina que tem alguém que vende diretamente para o governo, uma empresa, a Imperium, por exemplo, que é uma empresa que a gente tem, que vende diretamente para o governo. Qual que é o ponto que ele precisa... pontos de melhoria, ou ponto bom, ponto negativo, enfim, vamos lá. Ele precisa ter um capital de giro relativamente alto, ou então ter um bom planejamento, porque o órgão público, primeiro, ele recebe o produto para depois ele te pagar. Então, você precisa ter ou um capital de giro para comprar à vista, ou uma boa negociação com o fornecedor para você pagar ele com um prazo diferenciado, não com o passar do tempo você vai precisar talvez de um estoque. Você pode começar sem tudo isso, mas com o tempo você vai precisar de um estoque, você vai precisar de uma estrutura para você guardar algumas coisas, e você vai precisar correr um pouco mais de risco, porque o capital que você está colocando lá é seu.
É você que compra o produto com o seu capital e depois você recebe com lucro. O ponto ruim é esse. O ponto positivo, né, o benefício, é justamente que você tem uma margem de lucro maior. Supondo que se você, vamos supor aqui que você trabalhe com uma margem de lucro líquida. Lucro líquido, tá? Dinheiro no final das contas da operação. Que você trabalhe com, sei lá, 10% de lucro líquido, que é uma margem baixa, bem baixa. 10%. Se você aplicar 10% em qualquer lugar, você não rende 10%. Se aplicar, sei lá, 100 mil reais, por exemplo, não vai te render 10 mil em um mês. Agora, vendendo para o governo vai. Claro, é uma comparação para você entender que a margem ela tende a ser maior, tá? Mas o risco é maior também. Outra coisa, esse é o simples, o fácil de quem está vendendo para o governo, aquela empresa que comercializa produto ou que presta serviço. Aí você deve estar pensando, pô, Cé, mas eu presto serviço, a minha margem ainda é maior? Sim, mas você tem insumos. E geralmente para quem presta serviço, o custo maior não é com produtos, é com mão de obra. Mas a ideia é a mesma, tá? Você vai precisar de um capital de giro e vai precisar, e em contrapartida você tem um lucro maior. Agora, e se você for um consultor? Consultor, como eu falei, a Magna. Assessora outras empresas a vender para o governo. Eu ajudo outras empresas a vender para o governo. Qual que é o ponto... O benefício e vou falar malefício, mas não é um malefício, né? O benefício é que você não precisa de capital para começar. Você não precisa basicamente de estrutura nenhuma. Você vende o conhecimento. Eu conheço pessoas que são consultores que trabalham em home office. Trabalham em home office e prestam uma consultoria para umas empresas legais até. Empresas grandes, empresas que faturam alto. E o cara trabalha em home office. Trabalha na casa dele, tranquilo, sem estresse. Então, esse é um ponto bom. Qual que é o ponto ruim? Você tem que ter muito conhecimento sobre as licitações, porque você é o especialista, o cara está te contratando para isso. Ele está te contratando para você resolver um problema dele. Você não pode falar para ele que você não sabe. Então, a sua responsabilidade ela é maior do que, por exemplo, aquele cara que vende com a própria empresa. Se você não quiser participar, você não participa. Você tem esse poder de escolha. Essa eu não quero participar porque eu não sei. Agora, o consultor pega mal, a empresa dá uma licitação para ele participar e ele fala assim, essa eu não sei. Pô, então por que eu estou te pagando, né? Então, o consultor ele tem essa responsabilidade a mais, ele acaba tendo que prestar esse serviço obrigatoriamente, independente da modalidade, independente do portal. O cliente sinalizou que quer participar de uma licitação, você vai ter que fazer. E aí você vai ter que estudar, você vai ter que ter um conhecimento profundo e o mais importante, você vai ter que ter um networking legal que é para tirar dúvidas. Eu não sei de tudo, né? Com certeza, tem muita coisa que eu não sei, mas o que eu não sei, eu consigo achar alguém que saiba para me ensinar, para me explicar, para tirar minha dúvida. Então, você precisa de um certo network para ser o consultor, tá, galera? E, já te adianto, não existe certo ou errado. Você não precisa achar que, então eu vou ser um empreendedor ou vou ser o consultor. Não tem certo e errado. Tem aquilo que mais se adequa para a sua realidade. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas, enfim. E existe o analista também, que é aquele cara que é CLT. Qual que é o lado bom do CLT, né? Ele tem uma certa estabilidade, ele tem aquela previsão de que todo mês vai cair um salário para ele, coisa que o consultor e aquele empreendedor, né, que vende diretamente para o governo não tem. Então pode ser que você, na sua empresa, você não sabe quanto você vai tirar mês que vem, principalmente se você abrir uma empresa agora. Quando você já tem um tempo de empresa, você já tem aí, sei lá, alguns meses, já está rodando legal a empresa, você tem já uma previsibilidade, né? Você já sabe, eu tiro todo mês tanto, tem mês que eu tiro um pouquinho mais, mas pelo menos isso eu consigo tirar todo mês. Você tem essa previsibilidade, mas principalmente no começo você não tem. O analista ele já tem isso, ele já tem os benefícios da CLT, né? Você que é empreendedor, se você não sabe ainda, eu tenho uma notícia para você. Férias, 13º, férias remuneradas que eu digo, né? Férias remuneradas, 13º, tudo isso você vai ter que correr atrás para batalhar o seu. Para o CLT está garantido por lei, né? Você como empreendedor, você vai ter que prever isso no seu faturamento. Então, eu estou faturando tanto por mês, eu quero tirar férias daqui um ano, então eu tenho que prever que eu preciso guardar uma graninha a mais. Eu quero tirar um 13º, eu preciso guardar uma graninha a mais. Quando eu sair, alguém vai ficar aqui no meu lugar, então eu tenho que me preparar para isso. Então, quando você é empreendedor, todos os problemas, seja você um consultor ou um cara que vem diretamente para o governo, todos os problemas são seus. Você não consegue terceirizar muita coisa, você não consegue pedir ajuda para ninguém, né? Eu vou ver com o meu chefe, né? Não tem essa, você é o chefe, você vai ter que resolver. Então,
O benefício, claro, de quem é CLT é esse. Tem os benefícios ali, às vezes plano de saúde, vale refeição, vale alimentação, né? Uma cesta básica, dependendo da empresa, enfim, os benefícios que você já conhece aí, o CLT ele tem. Esse é o ponto positivo. E qual que é o ponto negativo? É justamente esse também. É essa previsibilidade onde você sabe que todo mês você vai ganhar X. Então você vai ganhar ali o seu salário com os benefícios e é isso. Você tem perspectiva de crescimento? Tem, claro. Se a empresa crescer, for aumentando o departamento, você vai. Mas, via de regra, é aquele. Você sabe que por um bom tempo ali o seu salário vai ser aquele, né? E você não vai ter por onde mais ganhar outra renda. Você não vai conseguir, você está comprometido ali, pelo menos no horário comercial, naquela empresa, tá? Então, esse é o lado ruim, mas o lado bom é que você tem uma estabilidade. Agora, volto a dizer, qual que é o certo? Qual que é o mais indicado? Qual que eu recomendo? Depende. Qual que é a sua situação hoje? Você tem um capital para investir? Não, não tenho. Pô, se você não tem, talvez você ser um analista de licitação ou um consultor seja a melhor opção.